a partir desse momento, nossa reunião está sendo gravada. O nosso objetivo principal com esse momento, com essa nossa reunião, é justamente a gente conseguir ter um momento onde nós iremos passar para vocês as principais funções que vocês precisam exercer nos municípios. Por mais que a maioria de vocês já sabem como executar isso, já tem ciência de como que funciona o trabalho de vocês, tem muitas pessoas que ainda têm um pouquinho de dúvida, né? E talvez não tenha a orientação da maneira correta. Então, o objetivo desse nosso momento é orientá-los para que realmente vocês consigam entender o papel fundamental que vocês têm aí no município, né? Sendo o coordenador do SGE Bravo aí no município, também a importância que a nossa ferramenta ela tem para o município, a importância de mantermos essa ferramenta sempre muito bem atualizada, as escolas sempre muito bem orientadas, né? Então, é sobre isso que nós iremos falar neste momento de orientação. O primeiro momento, ele vai ser feito por mim, onde eu vou passar esse slide para vocês e a gente vai estar discutindo a programação que nós fizemos no slide. Então, a gente vai passar durante todos os processos do ano letivo, como o início do ano letivo escolar, o censo, a finalização do ano letivo, os processos de implantação, de informatização, de solicitação de novas ferramentas. Então, a gente vai ver tudo isso e para que vocês consigam entender também como que o nosso trabalho ele funciona, né? Porque se vocês entenderem como o nosso trabalho funciona, fica muito mais fácil quando vocês precisarem de algo, quando tiver alguma solicitação, quando chegar o término do ano letivo, para vocês entenderem quais são as ações que vocês precisam ter, quais são as ações que nós precisamos ter nesse início de ano letivo, né? Deixa eu permitir o pessoal chegando aqui agora. Então, esse nosso momento, ele é fundamental, e ele vai ser excelente, porque ele vai trazer clareza para vocês, né? O que vocês precisam fazer nesse primeiro momento? Eu acredito que tem muita gente que está de férias ainda. Eu até peço desculpa de tirar vocês das férias, né? Não sei se vocês ainda estão de férias, mas o município está de recesso, então tem essa parte aí. Mas a gente sabe que a educação, ela sempre tem que estar em movimento, né? E esse processo de aprendizagem que nós queremos trazer com essa roupagem para esse ano, vai ser fundamental para que a gente consiga alcançar a excelência. Teve muitos erros que foram cometidos no ano de 2023, que nós precisamos evitar esses erros no ano de 2024. E como que nós conseguimos evitar? Através dessas orientações que nós iremos fazer e também através de planejamento. Então, a gente se planeja, a gente se antecede muito antes dos problemas acontecerem. Alguns a gente não consegue evitar, né? Porque não depende 100% da gente. Mas tudo que tiver ao nosso alcance, nós evitamos para que não dê problemas para o município, né? Não dê problemas para o coordenador. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso treinamento de repescagem. É muito importante que vocês fiquem até o final, porque nós teremos uma lista de presença. Esse primeiro momento, serei eu quem estarei conduzindo a reunião e, posteriormente, Daniela também vai estar entrando aqui para estar mostrando um pouquinho sobre as ferramentas diretamente dentro do SGE Bravo, as ferramentas que vocês conseguem manusear, as liberações que vocês conseguem fazer, processo de exclusão, etc. Então, Daniela vai estar mostrando tudo isso para que vocês fiquem afiados e a gente consiga vencer esse ano com muita dedicação e trabalho qualificado, ok? Eu vou pretender fazer uma reunião dessa a cada mês. No formulário que nós iremos enviar para vocês, vai ter uma pesquisa, né, do que vocês acharam da reunião. Então, se vocês quiserem dar sugestões de datas, qual a melhor data para a gente fazer reuniões como essa? Então, vocês podem ficar à vontade, tá? E colocando essas informações no formulário que nós iremos enviar no final da reunião aqui no chat, ok? Tem bastante gente chegando aqui ainda, mas eu vou liberando, né, enquanto a gente vai falando aqui desse nosso treinamento. Então, o título dessa nossa reunião é treinamento de repescagem, né? O que é a repescagem? A repescagem é basicamente a atualização. Então, quando há mudanças, né? Quando há melhorias, é necessário fazer uma repescagem para que vocês fiquem atualizados dos processos que a gente gostaria de passar para vocês.
Então, sobre o que nós falaremos nesse momento aqui? Qual vai ser a minha fala, né? A minha fala, a gente falará sobre a importância do coordenador, sobre o início do ano letivo, sobre o censo 2024, né, o Educacenso 2024, sobre a finalização do ano letivo, que já aconteceu, mas a gente vai falar aqui nesse primeiro momento, para que a gente já consiga anteceder os problemas que vierem a acontecer no final do ano letivo. Sobre o SGE Bravo 2, então eu vou falar para vocês o que é esse SGE Bravo 2, eu acredito que vocês, principalmente quem gosta bastante de tecnologia, vai gostar, né? Porque é um aprimoramento do nosso sistema atual. Orientações para o uso do SGE, que vai ficar com Daniela. Nós teremos também um certificado, ok? E teremos também um encerramento. Bora lá. Vou continuar aqui. Perguntar aí no chat se vai disponibilizar o slide. Vamos disponibilizar esse slide, viu, pessoal? Além de disponibilizar o slide, a nossa reunião ela está sendo gravada, ok? Então, se caso vocês tiverem necessidade de rever informações que estarão sendo passadas aqui, vocês poderão ir lá no nosso canal no YouTube, que nós estaremos deixando, nós iremos deixar essa live lá no nosso canal, ok? Então, bora lá. Qual é a importância do coordenador? Vocês já sabem isso de letra, né? Porque vocês estão nessa função, então vocês sabem o quão importante vocês são para o excelente funcionamento do SG Bravo no município. O coordenador do SG Bravo em cada município, ele tem como objetivo representar o município e fazer com que aconteça uma ponte entre a nossa equipe do SG Bravo e as escolas e a Secretaria de Educação do município. Por quê? Porque nós não temos como falar com todo mundo, por mais que a gente tenha um canal que permita isso, né? Mas esse canal, ele é um canal de orientação para as escolas. Ele não é um canal direto, assim como acontece com o coordenador. Então, o coordenador, ele chega para a gente e fala, preciso que haja uma alteração em um determinado relatório. Então, a equipe de analista que orienta aquele coordenador vai analisar essas informações e vai correr para que seja resolvido o quanto antes, né? Então, o coordenador é quem vai passar alterações, é quem vai permitir com que uma ferramenta seja removida ou não, ou permitir com que uma ferramenta ela seja inserida ou não. Então, o coordenador, ele é importante porque é ele quem vai filtrar as demandas que o município está passando ali. Então, o coordenador, ele faz essa filtragem, ele analisa, ele vai analisar dentro do sistema, é muito importante isso, que as informações que as escolas passarem para vocês, que elas não cheguem para a gente somente encaminhada, né? Então, tem muito coordenador que acaba encaminhando, que nem sabe o que está acontecendo, que nem procura entender dentro do sistema e já nos encaminha. Darlan, está acontecendo esse problema, Daniela, Camille, Lisiane, enfim, está acontecendo esse problema aqui, é o que nós não estamos conseguindo resolver. Mas o coordenador nem analisou o que aconteceu. Talvez o que está acontecendo é gerando um relatório errado, ou o professor está clicando no botão errado, né? O secretário não encontrou a ferramenta, mas acaba encaminhando para a gente, aí a gente precisa o quê? Parar realmente as nossas atividades, né? O nosso planejamento e analisar, fazer o trabalho, na verdade, que era do coordenador, que é fazer essa filtragem, né? Então, nós precisamos filtrar. Nós vamos coletar a demanda dessa forma e filtramos, que é o que não é o nosso trabalho. Então, o trabalho do coordenador é justamente esse, é filtrar as demandas, filtrar as demandas, analisar o que realmente está acontecendo, se é um problema que está acontecendo na plataforma, se é um problema que foi produzido pelo próprio usuário, ou se é mesmo uma falta de orientação. Talvez o usuário não sabe que precisa clicar naquele botão, né? Então, talvez o usuário ele não tenha tido aquela orientação ou não se atentou muitas das vezes para aquela orientação, dizendo que ele precisa clicar no botão amarelo. Aí o que ele faz? Ele clica no botão vermelho e aí some tudo. Então, existe essa situação que nós precisamos analisar com muito cuidado, né? Para que a gente evite com que sobrecarregue a nossa equipe e informações importantes, quando aparecer, a gente consiga trazer soluções de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Ok? Então, a importância do coordenador é justamente para isso, é para representar o município,
é para falar sobre solicitações, é para organizar essas solicitações de forma clara, né? De forma que a nossa equipe consiga entender, não é somente encaminhar para a gente sem uma análise, realmente analisar primeiro, ver e tentar, muitas das vezes, traduzir o que a escola está querendo dizer. Porque o nosso trabalho é basicamente esse, ele é um trabalho de tradução. Então, muitas das vezes, a escola, o professor, ele não consegue explicar de maneira efetiva o que está acontecendo. Ele só fala, minha plataforma está com problema. Então, muitas das vezes, vocês não já se depararam com isso, minha plataforma está com problema. Mas qual o problema? Onde? Em qual ferramenta? Quando que o problema acontece? Então, é esse trabalho que nós fazemos para que a gente consiga ter mais eficiência nas resoluções, ok? E também o coordenador, ele é quem faz esse auxílio e suporte, né? Então, a escola está com uma dúvida, eu posso remover esse relatório? O coordenador, quem barra é o coordenador já vai falar, não, você não pode remover esse relatório. Por quê? Porque esse relatório não é utilizado somente pela sua escola, ele é utilizado pela rede. Eu quero alterar o nome desse atestado aqui, colocar isso. Isso é utilizado em todo o município ou é só para a sua escola? A gente tem que ver essas viabilidades, por quê? Porque muitas das vezes a gente quer enfeitar muito o sistema, né? A gente quer deixar um relatório para aquela escola, para aquela outra, mas nós precisamos entender também que o sistema, ele é um único sistema para todo o município. Então, quanto mais a gente vai mexendo, vai deixando ele específico por escola, por unidade escolar, o que acontece? O sistema ele vai se tornar um sistema único para cada escola. E aí não vai ter eficiência. Então, por isso que vai gerar problemas. Então, quando gerar problema naquele documento, aí gera em outro, etc. Então, por isso que é muito importante a gente passar isso para as escolas, que o sistema ele é único para toda a rede. Claro que vai ter situações onde a gente tem escolas militares, né? Tem municípios mesmo que tem escola militar, e a média dessa escola é diferente das demais. Isso é uma situação que é específica, mas que acontece não somente naquele município, mas em vários. Então, esse tipo de situação a gente consegue atender tranquilamente. Então, o objetivo do coordenador é fazer esse auxílio, né? É orientar. Porque se a gente falar sim para tudo, pessoal, o sistema, um dia ele vai estar rosa, outro dia ele vai estar verde, um dia ele vai ter uma Barbie lá dançando, porque o pessoal vai pedir para que seja inserido essas coisas, sabe? Nós já tivemos muitas solicitações, muitas sugestões que realmente fazem sentido e a gente vê que dá para inserir, para melhorar algo no município, nós conseguimos, né? Trabalhamos e inserimos. E lembrando que o sistema ele é uma licença de uso. O que é uma licença de uso? É o sistema que vocês adquirem, que o município adquire, e nós liberamos essa licença, com adaptações para a realidade da rede, no sentido de configurar média, configurar relatórios, configurar documentos, né, etc. Tem muita gente que quer refazer o sistema do zero. Então, isso não pode acontecer, porque é um custo de programação muito grande para a nossa equipe, né? Programador é um dos mais caros que nós temos, e o objetivo dos programadores na nossa equipe é principalmente auxiliar no processo de configuração, de resolução de problemas, né? Tá dando um erro ali, ó, programador, manda o programador demanda, ele ajusta. Documentos do município que precisa ser ajustados, manda para o programador que a gente ajusta, ok? Então, pronto. Então, aqui nós já entendemos o quão importante é o coordenador para o município. Se não tem um coordenador que fica atento em representar o município, em solicitar demandas para a nossa equipe, em organizar as documentações e auxiliar e fornecer suporte às escolas, o que acontece? O sistema ele não funciona. Ele realmente não funciona. Por quê? Porque para o sistema funcionar, é necessário que alguém fique em cima, que alguém analise as informações que as escolas estão inserindo. É necessário que seja feito esse trabalho. É claro que o trabalho não é único e exclusivo do coordenador, né? É um trabalho em conjunto. A nossa equipe trabalha daqui, o coordenador trabalha daí, as escolas trabalham de lá, a secretaria também, então é todo mundo em conjunto. Mas o coordenador, ele é a principal ponte, porque se tiver algum problema com a nossa equipe, o coordenador ele tem que falar, ele tem que falar. É feita uma análise de qualidade todos os meses, que eu vou falar posteriormente para vocês.
Mas é o coordenador que vai estar no meio, né? Então, se tiver tendo algum problema com a secretaria, o coordenador fala, ó, Darlan, tá tendo um probleminha aqui, por isso que eu não estou conseguindo auxiliar direito, né? A gente está resolvendo. Se tiver um problema com as escolas, o coordenador vai nos passar. Olha, as escolas, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e até mesmo para a Secretaria de Educação, se tiver algum problema com a gente, o coordenador vai falar, né? Eu espero que não esteja tendo nenhum problema. Nós trabalhamos para buscar a excelência de fato, né? Então, é esse o papel importante do coordenador. Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Então, vamos para o próximo tópico aqui, que é o início do ano letivo, pessoal. O início do ano letivo, ele é até meio um pouco conturbado, né? Porque a gente emenda a finalização do ano letivo e aí já tem que começar o ano de 2024, já tem que migrar, já tem que abrir turmas e fazer matrículas, né? E aquela correria. Parece que realmente a educação não tem descanso, né? Principalmente para os coordenadores que já estão há bastante tempo aí na educação, sabem como é que é a correria da educação. Então, a educação não para, né? Principalmente a Secretaria de Educação não para. As escolas param, então as escolas têm o recesso, mas a Secretaria de Educação é bem difícil ter o recesso, porque quando finaliza o ano letivo, aí tem que já criar turmas, tem que migrar, tem essa correria, enfim. E o objetivo do sistema é fazer com que isso aconteça de uma forma tranquila, né? Facilitar para que esses processos eles aconteçam de maneira automática, de maneira dinâmica, para que essa correria a correria ela vai continuar, é impossível a correria não continuar, mas que ela seja minimizada com a nossa plataforma. Então, a gente consegue minimizar um pouquinho, a gente consegue se organizar com prazos dentro da plataforma. Olha, nós vamos iniciar as matrículas, Arlan, no dia 15. Vamos organizar tudo, deixar tudo organizado. A nossa jornada vai ser no dia tal, as aulas vão começar no dia tal. Então, a plataforma ela tem que estar pronta no dia tal. Então, dessa forma, a gente consegue se organizar, ok? Então, o início do ano letivo é quando a gente começa novamente não somente com as aulas, né, mas com esses processos organizacionais, né? Aqui está informando que é quando as aulas se iniciam, mas para a gente que trabalha como coordenadores, né, e como técnicos, o nosso ano letivo ele começa muito antes. Então, tem um coordenador que deveria estar de férias, mas está aqui nos acompanhando, entendendo como é que funciona todo esse processo, certo? Então, só liberar aqui. Então, o que é as necessidades que nós temos aí quando a gente libera um próximo ano? Vocês estão percebendo que nós estamos solicitando bastante ofícios, né? Então, tem que ter ofício para liberar o ano de 2024, tem que ter ofício para solicitar uma nova ferramenta, etc. Por que nós estamos solicitando ofício? A nossa empresa, ela funciona assim como uma Secretaria de Educação. Então, para que a Secretaria de Educação ela consiga fazer coisas, ela precisa de ofício, ela precisa de documentos que comprovam, né, que foi solicitado tantas cadeiras, que foi comprado um coffee break, então tudo precisa de registros. E os ofícios é a melhor forma da gente registrar os pedidos, né, para que não aconteça problemas. Então, é uma forma da gente nos guardar e também guardar o município de problemas futuros que podem vir a acontecer. Então, tem uma área dentro do sistema que a Daniela vai mostrar para vocês depois, que é bem rapidinho, que é a área de homologação dos processos. O que seria a homologação? Homologação é um ambiente onde a gente vai inserir tudo que o município está solicitando. Por exemplo, o município está solicitando aí que seja organizado um novo ambiente para o professor. Aí a gente vai documentar, vai entender com o município quais são as necessidades e homologar. O que essa homologação vai nos trazer? Vai nos trazer segurança, porque muitas das vezes há um feito, e aí esse feito ele é desfeito, e aí é um processo que vai acabar se repetindo, e isso a gente tem problemas. Por que a gente tem problemas? Porque quando a gente fica mexendo muito nas ferramentas, isso gera problema para... Por mais que o município envie um ofício, olha, eu aceito que vai acontecer perdas, mas a gente sabe, se acontecer perdas, é muito grande. Então, a gente evita mexer em ferramentas que estão em funcionamento, que já estão consolidadas no município, devido a isso, devido a essa ação que é mexer dentro de um ambiente que já está em funcionamento, que já está em uso, e por isso que nós falamos também, pessoal,
caso necessite alguma modificação para o próximo ano letivo, tem que ser falado com muita antecedência, ou seja, tem que ser falado no máximo até esse mês. Eu quero que vocês mudem aí o parecer, eu não quero mais parecer. Por quê? Porque a gente não pode mexer, a gente não trabalha como o pessoal da energia, né? Que o pessoal trabalha em linha viva. Então, o fio está passando energia lá e o pessoal está cortando o fio, está emendando o fio no outro, né? Eles trabalham com linha viva. Enquanto a energia está passando, eles mexem no fio. Nós não podemos fazer isso porque pode ter problemas. Imagine o professor está ali inserindo uma nota e, do nada, some o ambiente de inserção de notas para ele, né? Ou o professor está inserindo uma nota ali de uma forma e o ambiente atualiza. E aí muda a forma, e aí ele, o que aconteceu? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado, ok? Beleza. Pessoal, depois eu dou uma analisadinha no chat, viu? Tem algumas perguntas aqui, aí conforme a gente for finalizando esses momentos, eu vou falando com vocês do chat. E o que nós precisamos fazer agora no início do ano letivo? Eu vou ser bem rapidinho nessa parte. Início do ano letivo, pessoal, vocês primeiro precisam fechar o ano de 2023. Quem não fechou, é preciso fechar. Na Secretaria de Educação, tem relatórios que vocês conseguem acompanhar. As escolas que fecharam, as turmas que estão abertas, ok? Então, é importante que vocês façam esse processo de fechamento. Fechando o ano letivo de 2023, é importante com que vocês liberem, né, solicitem a liberação de 2024, para que seja possível fazer a criação das turmas. Então, criar as turmas, inserir a etapa de ensino. Daniel, eu vou pedir para a Daniela mostrar depois, que é a nova opção que nós colocamos na criação da turma. Então, quando o gestor, o secretário ou o diretor ele vai criar a turma, ele vai informar, junto com o nome, né, nome da turma, e embaixo vai ter um campo para ele informar a etapa da turma, a etapa individual. O que é a etapa da turma, pessoal? Se a turma é do primeiro ano, a etapa é primeiro ano. Se a turma é do segundo ano, a etapa é segundo ano. E assim a gente trabalha com todas as demais séries. Se a turma ela é do EJA, a etapa tem que ser EJA, ou anos iniciais ou anos finais. Ou anos iniciais e anos finais juntos, se for uma EJA multi-etapa, né? Entre aspas. Também tem as multisseriadas, tem a educação especial, né? E outros diversos tipos de etapa. Caso vocês sintam dificuldades em orientar as escolas sobre as etapas de ensino, sobre a forma que deve configurar as turmas, nós possuímos tutoriais, vídeos e também disponibilidade para fazer essa orientação com as escolas. Então, se caso vocês falarem, Darlan, meu município tem dificuldade nesse processo de criação de turma, eu preciso de uma orientação para que não erre, para que não haja problema, a gente orienta sem nenhum problema, ok? Inicialmente, a matriz curricular não é obrigatória. A única coisa que é obrigatória é a etapa de ensino. A etapa de ensino tem que ser inserida logo quando a gente cria a turma. Por que a matriz não é obrigatória? Porque a matriz tem um processo de homologar, né, junto com o conselho do município. Então, exige mais um tempinho e ela não é obrigatória. Ela só vai ser obrigatória para vincular os professores e quando o município começar realmente esse processo de vínculo, de acesso dos professores, ok? Então, criou as turmas informando a etapa, deixa ela bonitinha, tem outras informações que a escola consegue atualizar, que é a configuração das turmas, né, tá aqui. Vocês podem migrar as turmas, né, os alunos aprovados de um ano para o outro. Então, os alunos que foram aprovados lá no primeiro ano da escola modelo, né, vamos colocar assim, eles podem ser migrados para o ano de 2024 da escola modelo, certo? Para o segundo ano da escola 2024. Mas para isso tem que formar a etapa, não esquece da etapa não. E como que é feita essa migração? Você vai em 2023 e faz esse processo de migração. Se caso tiver dúvida, né, ou precisar de orientação, Daniela vai estar orientando direitinho daqui a pouco. Inclusive, Alan, né, que é quem está presente aqui também, ele vai fazer 2 lives amanhã, uma pela manhã e uma pela tarde, que é orientando as escolas sobre esse processo, ok? Qual o processo, Darlan? Sobre o processo de finalização do ano letivo, de início do ano letivo. Então, a Alan vai mostrar na prática como migra, como cria uma turma, enfim, todos os processos que nós, basicamente, já estamos familiarizados. Quase não saiu essa palavra, mas saiu. Então, a gente já está bem por dentro desses processos, mas ele mesmo assim vai fazer essa live, vai ficar gravado também no YouTube. Se as escolas quiserem participar, pode ficar à vontade, ok? Configuração de ferramentas é importante. Aquilo que eu falei, né?
Se caso o município, Darlan, a gente teve problemas nessa ferramenta, eu gostaria de ver uma outra solução. Os professores não se adaptaram, né? Que é muito difícil acontecer, mas não teve a adaptação que nós gostaríamos. O que a gente pode fazer? Eu quero liberar uma outra ferramenta. Nós vamos discutir. Por que nós vamos discutir? Porque, mais uma vez, temos bastante experiência, pessoal. Nós já estamos com o sistema há 10 anos, né? Então, nós temos bastante experiência desse tipo de situação, de liberação, de exclusão. Então, a gente vai orientar vocês para que, muitas das vezes, vocês não tenham problemas. Talvez o problema não vai nem ser gerado para a gente, né? Vai ser gerado para vocês. Tem municípios que falam bem assim, Darlan, eu quero que você remova tal ferramenta aí, porque os professores não se adaptaram. Aí a gente vai lá e remove. Beleza, a gente vai remover a ferramenta. Removeu. Os professores que se adaptaram e que gostaram da ferramenta, muitas das vezes que é a maioria, aí começa a falar, mas a gente gostava da ferramenta, ela funcionava, né? Então, muitas das vezes, a gente precisa trabalhar com aqueles que não gostam, então a gente senta com aqueles que não gostam, vamos ensinar aqueles que não gostam, para que a gente consiga atingir o 100% e não remover, né? Porque senão a gente acaba retrocedendo em algumas coisas, tá bem? Documentações, pessoal. Então, quais são as documentações que nós precisamos? Matriz, calendário, documento curricular referencial, ficha de habilidades. Darlan, não tivemos mudança em nada disso. Não vamos ter mudança na matriz, no calendário, no documento referencial curricular, não vamos ter mudança em nada. Tranquilo. Aí a gente vai pedir um ofício para que vocês informem, né, que não vai ter mudança, a gente homologa e replica o que foi feito no ano anterior, ok? Caso tenha mudança, aí nós vamos precisar desses documentos, né? Nós vamos precisar da matriz, do referencial, para que seja lançado dentro do sistema. É muito importante que seja enviado com antecedência, porque tem coordenador que envia ontem e quer para antes de ontem, né? Então, isso é um problema. Darlan, quanto que já vai ficar pronto, né? Eu enviei ontem e eu preciso que já fique pronto agora. Então, isso é um problema. Por que é um problema? Porque nós nos organizamos, né? Então, para cada ferramenta que nós possuímos, cada processo, nós nos organizamos para que o trabalho seja feito com muita qualidade. Então, o lançamento de uma matriz, por que que coordenador não pode lançar uma matriz? Gente, matriz curricular, a gente segue a tabela do INEP, né? E a tabela do INEP tem disciplinas que é a mesma coisa. Tem inglês e língua, literatura estrangeira, né? É basicamente a mesma coisa. Ou artes não sei o quê, artes não sei o quê. Então, isso pode confundir. E se nós inserirmos uma disciplina ou um componente curricular de maneira incorreta, que não é o ofertado pelo município, isso gera problema. Então, por isso que nós pegamos a matriz, nós passamos para um especialista, e esse especialista, ele analisa muito bem. Então, se tiver alguma coisa errada, se a carga horária não bater, ele vai entrar em contato com o seu município, vai falar, ó, a carga horária não está batendo nessas disciplinas, nesse ano não está de acordo com o que foi passado. Aí o município vai analisar. Então, a gente faz também para o município, né? Que é um trabalho de orientação, muitas das vezes. O calendário escolar também, o calendário escolar, o coordenador já tem autonomia de lançar, mas nós preferimos lançar também, para evitar erros, né? Evitar problemas. Então, a nossa equipe já faz isso com muita qualidade. Não que os coordenadores não fazem, mas para que a gente consiga evitar problemas, né? A gente faz esse trabalho dessa forma. Ok? Então, documentações é isso, pessoal. A gente precisa de todos os documentos que vão ser utilizados com antecedência. Se não tiver os documentos ainda, pelo menos nos dê um prazo. Darlan, vai ficar pronto, né? Camille, está pronto tal dia. É muito importante que aconteça dessa forma, ok? Tem também os processos de matrícula. Então, tem que solicitar a liberação do ambiente. Tudo é solicitado. Então, para que seja liberado 2024, tem que solicitar. Não é automático, né? Por que não é automático? Porque é o coordenador que tem que fazer essa solicitação, porque talvez ele não quer que libere, ele não quer que as escolas comecem a utilizar sem antes finalizar o ano anterior. Tem muitos municípios que só liberam 2024 depois que finaliza o ano anterior. O ano ele não fica não liberado, ele não está liberado por falta de pagamento, de contrato ou algo do tipo. É justamente porque tem a necessidade de fazer essa solicitação, ok? Então, o processo de matrícula tem que ser solicitado também para que a gente consiga liberar.
capacitações e treinamentos. Como eu falei para vocês, o nosso objetivo é orientar. A gente tem essa conversa, né, pelo menos uma vez no mês. Eu acho que seria importante a gente passar essas informações e outras informações para que vocês se atualizem e cada vez mais vocês ficam bem mais afiados. Então, a chance da gente errar, a chance das escolas errarem, cada vez mais ao longo do tempo vai ser mínima. Então, quanto mais tempo a gente passar com esse processo de orientação, melhor vai ser para vocês e também para o município que vocês atendem. Ok? Então, início do ano letivo é isso. Eu acredito que vocês tenham entendido aqui também, né? Bem tranquilo. Então, a gente tem criação de turmas, que eu já falei, configuração de turmas, migração de turmas, né? A configuração de ferramentas, documentações importantes, como matriz, calendário escolar, ficha de habilidades, etc. Processo de matrícula, né? Tem municípios que fazem os processos de matrículas através do sorteio eletrônico, do processo de inscrição pelo portal. Isso tem que ser apresentado com muita antecedência, para que a gente tenha tempo de configurar, de fazer os testes, né? E se organizar da melhor forma possível. Censo 2024. Então, acredito que todos vocês já sabem dessa ferramenta que nós possuímos, que é o processo de migração. Então, tudo que é feito durante o início do ano letivo, nós conseguimos migrar para o EducaCenso. O que é o EducaCenso? O EducaCenso é a coleta de dados da educação. Então, todo ano acontece, é levado em consideração a última quarta-feira do mês de maio, ok? Que inicia o processo. São mais ou menos 2 meses, né, que o censo libera para as escolas fazerem esse processo. Se vocês se organizarem, né, com as escolas, para que as escolas comecem realmente a manter os dados muito bem atualizados na plataforma, desde o ato da matrícula, ou seja, pessoal, confere se os dados dos alunos estão inseridos, se as documentações estão inseridas, se está tudo muito bem estruturado. Por quê? Porque dessa forma, o censo ele vai ser muito mais fácil da escola, do município realizar, né? Vocês já conhecem que é só gerar um arquivo, envia para o censo, ele retorna com erros e aí a gente vai corrigindo aqueles erros. Imagine isso, ele gerou o arquivo e já migrar de cara, né? Por quê? Porque a escola mantém as informações atualizadas. Nós temos municípios que já funciona dessa forma, eu não sei se o município vai estar aqui, mas é o município de Ibiaçucê, né? Que eles já trabalham há bastante tempo com a gente, né? Ibiaçucê, Caculé também já trabalha há bastante tempo, Brumado. Então, quando eles geram os arquivos, basicamente, automaticamente, muitas das vezes, os arquivos já migram, porque eles mantêm tão organizado as informações dentro da plataforma, tão efetivas, né, tudo muito bem estruturado, que dessa forma não tem necessidade de corrigir erros, de ficar corrigindo tal coisa, etc, né? Que a gente sabe que tem essa demanda também, mas é tranquilo, porque essas correções, elas vão depender das escolas, né? Mas as escolas fazendo, a gente consegue migrar rapidinho. Então, é necessário que desde o início do ano letivo, seja passado um pente fino. O nosso censo, o censo da equipe, começa bem antes, que é essa análise que nós fazemos. Então, lá para o mês de março, de abril, a gente já começa o nosso censo, que é analisando as informações... Dá um cafezinho, por favor, Leo. Oi? Não, desculpe. Perfeito. Eu pensei que meu áudio tivesse fechado. Não, está aberto. Então, nesse período, a gente faz essas informações, a gente pega essas informações, coleta e passa para o município, para que o município ele consiga passar isso para as escolas e elas, com antecedência, preencher. Porque no período do censo, a gente só faz o processo de migração. Então, o município ele escolhe um prazo, né? E aí a gente faz a migração a partir desse prazo. Então, o município vai falar, Darlan, vamos migrar a partir do dia 10 de junho. Não sei qual que vem primeiro, acho que é junho, né? É junho. Vamos migrar a partir do dia 10 de junho. Então, dia 10 de junho, a gente começa as migrações, porque anteriormente eles estão atualizando ainda. Por que eu estou falando do EducaCenso agora, sendo que o EducaCenso está na metade do ano? Para vocês já se prepararem e já passar essas informações para as escolas. Da importância de manter os dados atualizados, né? Muitas escolas acabam deixando as informações nesse início de ano de qualquer jeito. Então, matricula o aluno sem informações suficientes, só coloca só o nome do aluno, e o nome da mãe, e aí passa a matrícula. Existe uma forma que é a gente bloquear, mas imagine aí os problemas que vão existir, né? O pai não levou o documento, aí, enfim. Claro que tornaria obrigatório
mas a gente tem problemas desse tipo, então a gente evita para que o município também não tenha problemas. Então, é muito importante com que seja orientado para o pessoal, os municípios que vão fazer a migração para o censo de 2024, né, dessa importância de atualizar os dados, de manter as informações fidedignas, né, e nesse período que eu falei para vocês, lá para abril, março, né, março, abril, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma pesquisa com os municípios, quem vai migrar, quem não vai migrar, e existe muita vantagem de vocês fazerem um processo de migração pelo Bravo. Então, o Bravo, ele migra exatamente o que está nele, tá? Então, tudo que está no Bravo, ele migra para o EducaCenso. Caso tenha alguma informação incorreta, ou informação errada, é necessário entender que essa informação ela estava inserida dentro da plataforma, ok? Mas antes de realizar o censo, de iniciar esse processo, nós vamos ter uma reunião exclusiva para falar sobre o censo 2024, pegar sugestões de vocês. Então, tem municípios que já passam por esse processo há bastante tempo, né? Pegar sugestões, ideias, para a gente poder melhorar cada vez mais isso, ok? Então, perfeito. Então, o censo é isso. Então, o EducaCenso, né, é o processo que é coletado as informações aí das escolas da educação básica. A importância dele é para um planejamento do Estado em referência a recursos. Então, por isso que é muito importante nós não perdermos um aluno no EducaCenso. Um aluno no EducaCenso é o equivalente a R$4.000 por ano. Imagine se você perder 10 alunos, já é 40 mil. Se você perder 100 alunos, já é 400 mil. Então, a gente nem quero fazer mais conta, porque a gente não vai perder nenhum aluno, ok? É muito importante a gente comparar os dados, né, que foi migrado para o censo e que está na plataforma. As informações, elas têm que bater. Os dados coletados, né, são as informações, dados de matrícula dos alunos, dados dos docentes. Esse processo que nós fazemos do censo é a matrícula inicial, ok? Não é, porque o censo ele tem outras etapas. Tem a segunda fase do censo, a terceira fase, aí as outras fases é feita diretamente no EducaCenso, tá? A primeira fase, que é a matrícula inicial, a importação, aí com o SGE Bravo nós conseguimos fazer, ok? Então, quem migra para o EducaCenso é o coordenador do município ou o técnico responsável pelo EducaCenso, junto com a equipe do SGE Bravo. Nós damos todo esse suporte. Então, se o município falar bem assim, Darlan, eu preciso, geralmente não é Darlan, né? É a equipe toda. Então, tem Daniel, tem Wallace, tem Camille, tem Lisiane, enfim. Então, se o município ele sentir essa necessidade, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que você gere os relatórios para mim e nos envia para a escola corrigir. Nós fazemos isso, né, para facilitar, para agilizar. Então, como a gente já faz esse processo há bastante tempo, então, são 10 anos aí migrando escolas, migrando municípios, então a gente já tem uma certa experiência, a gente consegue agilizar alguns processos para dar mais agilidade ao município, ok? Então, o processo de migração é gerado um arquivo, como eu falei para vocês, e as vantagens é que o sistema, para que você não perca tempo, né, colocando os dados tudo novamente, que já foi inserido na plataforma, analisando, etc. Se você nunca fez pelo SGE, o censo, a oportunidade de fazer esse ano, se caso você quiser entender, você pode fazer somente em uma escola, para saber, né? Porque tem muito município que fica na dúvida, será que é seguro? Será que vai todos os dados, né? Então, faça somente de uma escola, tá bem? Prontinho. Fim do ano letivo, pessoal. Então, fim do ano letivo, eu acho que esse é um dos períodos que é mais conturbado para a gente, né? Eu acredito para todos os municípios. É onde os municípios estão fechando tudo, aluno, né? É caderneta, e é registro de aula, é professor entrando de férias, é recesso da secretaria, enfim. É bem conturbado esse período. Então, esse período de final de ano letivo é muito importante a gente se preparar muito bem, se organizar muito bem. Porque quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente se prepara, melhor condições a gente vai ter de passar por esse período de uma maneira muito efetiva. Esse ano nós tivemos alguns probleminhas, né, referente a cadernetas. Então, desde outubro nós fizemos a solicitação. Se caso tiver alterações na caderneta, tem que enviar para a gente, mas aí sempre a gente deixa para cima da hora, né? Educação
tem essas situações, muitas vezes não depende da gente, mas esse ano eu gostaria de contar com a ajuda de vocês para a gente se anteceder. Então, para que não chega lá no dia 25 de dezembro, ou até mesmo no dia, acho que no dia 30 de dezembro, né? A nossa equipe teve um recesso de 2 dias no final do ano letivo, e aí teve um município que, meu Deus do céu, como assim? A gente estava fechando e não sei o quê. Nós entendemos realmente que esse período, ele é um período um pouco conturbado, né? Mas a gente precisa se planejar para que a gente consiga finalizar esse processo sem esses desafios que nós passamos todo ano. Cada ano, na verdade, a gente ameniza, né? Então, por exemplo, teve municípios que, no ano de 2023, teve algumas situações que corrigiam, no ano de 2024 não vai ter mais, a não ser que o município mude alguma coisa, mude alguma ferramenta, que precisa configurar a ferramenta e os documentos, né? Por isso que é muito importante a gente não mexer em ferramentas. Não é somente mexer em uma ferramenta, não é somente mexer no ambiente do professor, numa ferramenta de notas. É mexer na ferramenta de notas, é mexer no ambiente do aluno, no ambiente do pai, é mexer no boletim, é mexer na ata, né? Porque não é algo mágico. Por exemplo, a gente mexeu ali, automaticamente tudo já foi transformado, né? Não, a gente tem que fazer documento por documento, organizar documento por documento, porque cada documento tem o seu cálculo, cada documento é diferente, tem suas tabelas, né? Isso é para a parte de programação. Eu também não sou programador, então isso daqui é para o pessoal de programação, ok? Então, é isso, a gente tem que se anteceder nessas situações. Pessoal, se o seu município não tem as cadernetas, né, que é gerado para impressão, as cadernetas de registro de aula, de nota, de frequência, é importante já nos enviar, já escolher o modelo. A nossa plataforma tem vários modelos. Cadernetas, atas, tem que ficar naquele ambiente de atas e cadernetas, ok? E ali é um ambiente próprio para a gente gerar atas e cadernetas, não é em relatórios. Em relatórios, tem alguns modelos, tem vários modelos, né? Aquela parte de relatório, nós deixamos daquela forma, com vários modelos, quando você clica em outros modelos, se caso você precisar de algum outro modelo de município. Mas os relatórios que o seu município utiliza, que as suas escolas utilizam, eles têm que estar naquela página inicial, organizado por categorias, ok? Se não tiver organizado ainda, informe ao analista responsável pelo seu município que ele vai entender quais são os documentos que vocês precisam e vai organizar. É muito importante que a gente se organize, porque a gente se organizando fica assertivo para as escolas saber o que elas querem gerar e o que elas precisam gerar. Então, por exemplo, lá vai estar desempenho, né? Acompanhamento da inserção de notas, é aquele relatório. Vai estar ali acompanhamento do professor, dados de escolaridade do professor, vai estar lá. Alunos com transporte, alunos com deficiência, vai estar lá, ok? Então é importante a gente se organizar dessa forma, dentro daquele ambiente, para a gente poder ajudar e auxiliar as escolas, certo? Deixa eu liberar aqui o acesso de um dos nossos colegas. Impressão. Então, a gente vai ter impressão de cadernetas, impressão das atas de resultado final. Darlan, a ata está gerando um resultado diferente, né, do que o professor inseriu. Precisamos entender o que está acontecendo. Se o problema está na ata, se o problema foi o resultado que o professor colocou na nota, se o problema está no resultado que o gestor colocou no fechamento. Ok? A ata, geralmente, ela vai pegar a informação que o secretário inseriu. Porque quem fecha esse processo educacional é a escola, certo? O resultado do aluno, se foi aprovado, reprovado, por mais que tenha as notas lá, quem tem que fechar essa informação é a secretaria escolar, ok? Eu vou aproveitar aqui, vou abrir o chat, só para a gente poder ver as perguntinhas aqui. Pronto, o Alan informou que as matrizes sofreram ajustes, né? Perfeito, Alan. É só enviar para a gente que a gente faz a inserção dentro da plataforma. Paulina Costa está perguntando se as cadernetas precisam ser impressas. Essa situação de impressão de documentos, pessoal, o que o município precisa imprimir? O município precisa imprimir documento. O que é documento para o município? Aí, nessa situação, cada município vai ter específico. Então, por exemplo, para um município, documento pode ser a caderneta, documento pode ser o boletim, documento pode ser a ficha, ou a ata, né?
Para outros municípios, documento é somente a ata de resultado final. Mas para outros documentos é a caderneta de registro de aulas do professor, ok? Não é obrigatório imprimir, mas vocês precisam entender o que é documento. O que é documento precisa ser impresso para ser assinado, certo? Então é preciso analisar direitinho com o município. Pronto. O Érica informou, né, que teve muitos problemas com a ata, o professor lançava a nota tudo certinho, mas quando inseria a ata, estava com as notas erradas. Cada situação, né, que é apresentada, a gente precisa analisar com muito cuidado. Referente a documentos, a informações que o professor lança e que aparecem em documentos, o que acontece, pessoal? No ambiente de notas, existe algumas opções, alguns botões, que a gente já está vendo como que a gente faz para ou tornar isso automático, para o professor não precisar clicar e as notas subirem. Nós estamos trabalhando de alguma forma para que isso seja minimizado, porque os nossos maiores problemas foram referentes a quê? Inserção de notas no ambiente do professor, onde o professor ele não fechava, então ele não clicava no botão fechar, ou ele alterava a nota, ele modificava a nota e ele não clicava no botão corrigir, para subir as informações e haver essa correção. Isso gerava interferência, isso gera interferência nas informações. Então, devido a isso, a gente teve algumas situações, né, alguns casos, que cada caso ele precisa ser analisado, ele precisa ser entendido o que aconteceu, para que a gente realmente consiga trabalhar na solução daquela situação, né? Esse ano, como eu falei, a gente vai tentar trabalhar o máximo para que evite isso, porque o maior problema é quando a gente deixa a responsabilidade, por exemplo, de subir essas notas, por mais que não seja um processo automático, né? A gente está trabalhando para ver como que a gente consegue fazer isso, porque as notas, a partir do momento que o professor ele insere, ela já sobe para o servidor, mas ele precisa fechar para que essas notas elas entrem nos documentos, né? Ela sobe para o servidor, mas elas não entram no documento. Então, se o professor ele não clicar em fechar, ela não vai para a ata, ela não vai para o boletim, ou alguns documentos já entram de maneira automática, tá? Roseli Pereira da Silva levantou a mão. Rose, eu vou só finalizar, tudo bem? Esse nosso momento aqui, para mim, abrir essa fila para que vocês consigam estar falando aqui, tá bem? Pronto, perfeito. Então, pessoal, final do ano letivo, impressão de documentos para arquivamento, como vocês estão vendo aqui, fechamento de turmas, liberação do próximo ano letivo. Tem essa questão aqui, pendências financeiras e contratual. O que acontece? Eu acredito que deve ter algum município aí que esteja aqui, que já passou por alguma situação ou de suspensão do sistema, né, devido à questão de pagamento contratual. Não é o setor da gente que nós estamos aqui. É identificado por um outro sistema, isso, então, é automático, né? Se caso o município ele tem uma nota que está em atraso, ou seja, completou 30 dias, a nota ela foi emitida, porque como é que funciona? A gente trabalha durante 30 dias, depois de 30 dias a gente emite uma nota, e a nota ela só entra em atraso depois de 30 dias, ou seja, 90 dias, né? Então, se a gente fez esse processo, está em 90 dias aí, em 30 dias que a gente emitiu a nota, o sistema, ele bloqueia o lançamento de tickets, né? Que é um lembrete para o município. Depois de 30 dias, se for 60 dias, aí já não pode ter momentos presenciais no município, viagens, etc. E depois de 90 dias, o sistema, ele bloqueia. Mas tudo isso é feito pelo setor financeiro. Então, o setor financeiro, ele entra em contato com os responsáveis do município, com o coordenador, com o coordenador do município, né, com o secretário de educação, com o setor financeiro, para tentar regularizar. Não parte da nossa equipe esse problema, ok? Mas eu espero que os municípios que estão aqui não tenham esse tipo de problema, né? Para que a gente consiga estar trabalhando da melhor forma possível. Não é nem o nosso objetivo não bloquear o sistema, mas é algo contratual, né? Que, assim como o contrato ele rege, é necessário fazer esses processos, então por isso que o sistema ele faz de maneira automática. Ok? Certinho? E também falar sobre essa situação, porque
nós possuímos funcionários, né? Nós possuímos servidores que vencem todos os meses, nós possuímos impostos. Então, cada vez que nós emitimos uma nota fiscal, é gerado um imposto sobre aquilo. E a gente tem que pagar esse imposto para que a gente consiga emitir uma outra nota. Então, muitas vezes a gente trabalha para pagar os impostos, para pagar os funcionários, para pagar os servidores. Certinho? Deixa eu só liberar aqui mais uma pessoa. Pronto, então bora seguir aqui. Eu já estou finalizando, tá? Para a Daniela iniciar. Aqui foi o que nós falamos, os tópicos, né? Pronto, então nós possuímos para o ano de 2024 a construção de um novo sistema, que é o SGE Bravo 2. E o que vai mudar nesse sistema? Uma roupagem nova. Então, o nosso SGE, o SGE Bravo 2, ele vai vir muito melhor. Então, imagine aí, acho que o sistema ideal, né? Por mais que o nosso sistema ele já seja muito bom, né? Nós temos um sistema que ele é excelente. Nós temos um sistema que tem desafios, né? Contudo, o nosso sistema é um dos melhores sistemas que estão no mercado hoje em dia. Aqui da região do Nordeste, basicamente, a gente não tem um outro sistema como o SGE Bravo 2. E eu não estou falando isso porque eu presto serviço para a empresa, mas principalmente porque eu já conheço os outros sistemas, né? Eu já participei de municípios que entraram em contato com a gente querendo trocar o sistema devido à dificuldade que os professores têm, à assistência. Então, pessoal, o SGE Bravo 2, vocês têm uma assistência aí, ó, em horário comercial com um dos nossos analistas, então vocês passam problemas, por mais que eu acredito que vai ter municípios que vai falar bem assim, mas a demanda demora, né, para ser resolvida, é porque a gente faz toda uma análise, como a gente já falou, então, é passado pelo analista, o analista, ele analisa, ele abre o ticket, depois é passado por Daniela, para a Daniela analisar, para ver o que está acontecendo. Por quê? Nós não podemos, nós temos muito cuidado em mexer com os dados do sistema, com as informações do sistema, porque a gente sabe da responsabilidade que é. Então, jamais a gente vai fazer algo que possa prejudicar o município, né? Não é o nosso intuito. Então, por isso que nós temos muito, mas muito cuidado em liberar, em corrigir ferramentas, né? Então, é passado por toda uma triagem, é como se fosse no médico. Você vai no médico, você não passa na triagem, então você vai na triagem, depois você passa no médico, né? E tem todo esse processo, ok? E o SGE Bravo 2, pessoal, ele vai melhorar tudo isso que nós já conhecemos. A roupagem dele é uma roupagem mais atual. Eu não tenho tela dele aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tenho não. Então, eu não tenho tela do SGE Bravo 2, mas é uma roupagem nova, né? Claro, Darlan, vai mudar tudo? Não vai mudar tudo não, pessoal. A gente só vai mesmo organizar melhor as ferramentas, trazer mais facilidade. Vocês vão ver que o registro de aula ficou excelente, ficou incrível. Vai mudar esse ano, em 2024? A gente só vai mudar a partir do ano de 2025. Por quê? Porque está muito em cima da hora. No final do ano de 2024, a gente vai apresentar esse novo sistema, essa nova plataforma, vai identificar os municípios que vão querer fazer essa migração. A gente vai migrar aos pouquinhos, né, com cuidados, treinando o pessoal, até porque é a mesma coisa, mas como a visualização é diferente, né, talvez o pessoal vai precisar dessa orientação, mas vai ser a mesma coisa, só a roupagem mesmo e as tecnologias que nós iremos utilizar. Então, essa é a nossa novidade aqui para 2024, né, está em construção, já estamos quase finalizando, vamos entrar na parte de testes agora, porque a gente realmente faz todo esse compromisso de testar, de entregar uma ferramenta em funcionamento, ok? Temos também algumas outras orientações, né, então, que vai ser passado por Daniela, já passo para ela. Deixa eu só finalizar aqui e falar sobre as nossas visitas, ok? Nós, no ano de 2024, iremos fazer algumas visitas aos municípios de vocês. Então, já começamos a entrar em contato, né? Letícia fez o contato com algumas pessoas, não sei se já finalizou esse contato, mas está entendendo se vocês têm necessidades nesses momentos, se já teve visitas, se já teve treinamento. Então, tem bastante municípios que a gente está bastante tempo sem visitar. Acho que Isa aqui de Ribeirão do Largo está aqui, né? Nós fomos em Ribeirão do Largo há bastante tempo, a gente fez a visita no ano passado, né, ao município. Então, esses municípios que estão com bastante tempo sem a gente ir no município, a gente vai estar dando prioridade, mas esse ano nós iremos visitar todos os municípios, ok?
Nós vamos participar já de algumas jornadas pedagógicas, a nossa agenda está cheia, né, porque o pessoal solicitou bastante esse ano para participação de jornada pedagógica, e também no mês de fevereiro a gente já está com uma agenda um pouquinho extensa, mas a gente está se organizando com os municípios, fazendo uma agenda para a gente ir até o município, ter uma conversa com a secretaria. Darlan, eu preciso que vocês façam um momento com os coordenadores, uma conversa com os coordenadores, né? Os coordenadores não, perdão. Com os secretários, com os gestores, a gente vai no município, faz essa conversa com os gestores, para que a gente traz minha camisa de presente. Rapaz, eu estou devendo até hoje para a Isa. Teve um ano que nós distribuímos uns brindes, pessoal, que eram uma agenda, né? Uma caneca e tudo mais, e ficou faltando de Isa. Isa foi, infelizmente, acabou quando a gente resolveu ir lá no município, tinha acabado, aí eu fiquei devendo. E eu prometi para ela uma camisa, mas você pode ter certeza que esse ano vai chegar, viu? A gente vai entregar. Inclusive, o pessoal mandou fazer esses personalizados, né, para a gente entregar, e eu vou até ver o andamento, se vai ter esse ano mesmo, e nessas visitas a gente já vai entregando, já vai mandando pelos correios, porque no ano que nós entregamos, nós estávamos indo presencialmente, e como era muito município, não deu para ir em todos, né? Contudo, alguns a gente mandou via correio, né? Ficou faltando outros, mas se esse ano tivesse, vocês podem ter certeza que todos vocês vão receber, viu? Então, as visitas são essas, as reuniões online vão ser essas, nesse estilo aqui, para a gente orientar, então, ver o que está faltando, ver as dificuldades, né, para que a gente consiga se alinhar e realmente ter um excelente momento aí em 2024, ok? Deixa eu olhar o chat aqui. Já falou do problema da nota não subir, né, que é um problema, o professor não lembra e diz que a culpa é do sistema, né? Ellison passou aqui uma situação, né? Se o professor ele estiver no segundo bimestre, ele precisa registrar a falta no primeiro bimestre, isso e corrigir para a nota subir para o boletim. Tatiana falou que o professor ele não fecha, sai de férias. A gente teve bastante situações desse tipo, o pessoal enloucando, porque o professor realmente, alguns professores eles esqueceram de fechar, né? Teve município que a gente auxilia, né, fazendo esse trabalho. Então, quando é muita situação, tipo, a gente auxilia, a gente tem a nossa equipe, então a gente tenta ajudar o município da melhor maneira possível, né? Isa disse que faz vergonha, realmente, Isa, eu vou trazer, viu? ID também, a gente vai levar. Não, Ribeirão não é nada. Até a camiseta é esquecida. Rose disse que não chegou, Paulo disse também que quer a camisa. Paulina quer uma caneca. A gente fez bastante caneca. A gente fez um sorteio, né, no Dia dos Professores, ano passado, não, acho que foi ano retrasado. Fizemos um sorteio de 40 canecas, gente. Meu Deus do céu, foi um sorteio ao vivo que nós fizemos. Eu quero o kit completo também. Pronto, a gente vai organizar esses mimos aí, né? Vamos fazer um personalizadinho para vocês, vamos ver a melhor coisa, tá? Pessoal, a Aline, ela quer... Com certeza eu vou lembrar de Tremendal, ou eu vou lembrar de todos vocês, gente. Eu vou abrir a fila aqui, a Aline, ela levantou a mão. Aline, você quer falar? Não sei se a Aline... Roseli também queria ter um momento. Se você quiser falar, Roseli, pode ficar à vontade, viu? Bom dia, Darlan. Pronto, bom dia. Bom dia, Aline. A respeito, porque assim, no ano de 2022, que foi quando a gente iniciou com a plataforma, a gente poderia, por exemplo, se um diretor de uma escola, o gestor, mudasse o aluno de turma, a gente tinha a possibilidade aqui na secretaria de mudar o aluno automaticamente, a gente mesmo, entendeu? E até eles mesmos. Só que estava tendo muito problema, foi tirado isso da plataforma. O gestor não pode mais e nem eu. Pronto. E como os diretores trabalham com muito, assim, mudando de turma o ano todo, sabe? Aí todo mês eu tenho que passar essa demanda para a Camille.
E eu queria ver a possibilidade, se não tem essa possibilidade, pelo menos o coordenador do SGE, da Secretaria de Educação, poder fazer essas alterações, essas mudanças de turma. Porque Pronto, minha primeiro a amiga. gente tem que colocar como remanejado, e aí depois mudar de turma. E aí, inclusive, eu passei uma listagem grande para a Camille, né, no final do ano, porque tinha muitos alunos remanejados, e aí estava dando problema, e o gestor estava reclamando, aí foi mudado no sistema, foi corrigido. Mas eu acho que seria melhor a gente da Secretaria de Educação poder, né, mudar. Pronto, perfeito. Minha amiga, veja bem, quando o aluno ele muda de uma turma para outra, o ideal é a gente remanejá-lo, né? Eu sei qual é a opção que você está falando, você está se referindo àquela opção onde a gente selecionava os alunos, né? E meio que, até esqueci o nome, remanejar, é a opção de remanejamento de aluno. Essa De opção turma. de remanejamento, infelizmente, a gente não consegue voltar com ela. Por quê? Porque se a gente fizer o processo de remanejamento, muitas das vezes gerava problema. Por que o remanejamento ele gera problema? Porque as informações dos alunos, elas não são transferidas. A gente só consegue transferir as informações do aluno se a gente fizer desse novo processo, o remanejamento de maneira individual. Então, os alunos, eles têm que ser remanejados de uma turma para outra, ou, por exemplo, se a matrícula, ela for uma matrícula que não tem informações ainda, então, não tem parecer, não tem nota, não tem informação inserida, o que a escola pode fazer? A escola pode cancelar a matrícula. Vai ficar lá na turma como cancelado, mas não tem problema nenhum, né? Sobre a situação de aparecer esses alunos remanejados nas atas, é porque não tinha sido feito um bloqueio. Como a ferramenta ela foi disponibilizada no ano anterior, aí não foi feito um bloqueio nas atas, mas aí foi feito o bloqueio, né? Como você falou, é só solicitar que a gente consegue fazer esse bloqueio tranquilamente. Mas, nessa situação, o que pode ser feito? Ou a escola pode mudar a situação do aluno para cancelado, cancelando a matrícula dele, ou remanejado. É as únicas opções. E a secretaria também tem essa opção de cancelar, ou até mesmo excluir a matrícula, a secretaria, né? Então, você consegue excluir a matrícula do aluno, se caso a matrícula ela for uma matrícula errada, ou ela não deve constar naquela turma, né? Vai precisar de uma nova matrícula em uma outra turma, e você não quer que fique esse histórico na turma. Aí você pode ou excluir ou cancelar, ok? Rose, você pode ficar à vontade, viu, Rose? Você levantou a mão, pode ficar à vontade para falar. Bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Bom dia, estamos sim. Aqui no município mesmo, né, nessa questão aí quando a gente estava falando na questão da etapa, né, da turma do aluno, nós tivemos muitos probleminhas aqui. Por quê? Nós temos muitas turmas multissérie, né? E aí, às vezes, vem um aluno de outra escola multissérie. E aí a gente tinha aqueles probleminhas de estar tentando conseguir, né, inserir ele na turma. E a gente tinha que estar enchendo o saco de Camille, um amor de pessoa que, graças a Deus, atende muito bem, e assim é imediato, né? Só para a gente, só nessa questão mesmo, assim, desse empecilho, né? Da forma de estar fazendo essa inserção do aluno. Então, assim, como vocês estão antecipando a questão dos treinamentos com os municípios, vai facilitar bastante para a gente, porque nós temos escolas que às vezes elas esperam o comando, né? Nós estamos aptos a fazer isso, a fazer aquilo. E às vezes tem escola que já vai lá diretamente, já vai fazendo logo do jeito dela, já migra os alunos, aí tem um errinho e às vezes não consegue corrigir. Aí quando é no momento da migração, a gente tem que estar fazendo configurações durante o ano para poder estar ficando ok lá no censo, né? Uma vez que se você faz corretamente na Bravo, a migração vai ser perfeitamente correta, né? Vai sair tudo 100%. Então, assim, estou entrando agora, porque eu já estava no censo anteriormente, só que na Brava, eu estou desde o ano passado. Peguei uns perrengues retados, Alan, tem dado uma dor de cabeça para a Alan, mas essa equipe é de rocha. Graças a Deus eu não tenho que reclamar, né? O sistema é maravilhoso quando ele é bem alimentado. Sempre que eu digo para a Alan, se cada um fizer a sua parte, o sistema é perfeito, né? Se o professor na sua escola faz a inserção de tudo direitinho,
a gente estar imprimindo os relatórios, aí vem o diretor com a sua parte, a equipe ADM, tudo, fica perfeito. Então, assim, eu tenho tido muitos probleminhas na questão do preenchimento, mas a principal aqui mesmo é nessa questão das nossas turmas que são multisséries, né? E temos probleminhas na etapa, mas como vocês já estão antecipando aí, né? Amanhã a gente já vai estar com a equipe da escola, é isso? Isso mesmo. A gente vai fazer uma live, né? A Alan vai fazer uma live pela manhã e pela tarde. Então, ele vai fazer duas. Quem não puder pela manhã, assiste pela tarde. Quem não puder pela tarde, né? Assiste pela manhã. O comunicado não chegou para mim ainda dessa live. Não sei se vocês decidiram hoje, não sei. Na verdade, o que acontece? A live, ela seria hoje também, mas como iria chocar, né? Aí houve essa mudança. Então, acho que até ontem estava para o dia 23. Nós publicamos diretamente dentro da plataforma. Mas, se caso vocês falarem bem assim, tem outros cards também que é do dia 26, né? Mas as primeiras vão ser, seriam amanhã. Eu só vou verificar direitinho com o pessoal, e aí eu peço para eles comunicarem vocês quando que será exatamente, se será realmente amanhã, se vai ter 2 amanhã e se vai ter 2 também no dia 26, tá? Mas eu vou organizar direitinho com eles e aí eu passo para vocês, certo? Pronto. Então, assim, é só isso mesmo, né? Tá ótimo. A equipe está trabalhando aí com antecedência para a gente estar acertando, a gente não tem problema. Então, agradeço mesmo o apoio de vocês, viu? Estamos ali. Perfeito, minha amiga. Obrigado, viu? Acho que eu estou com um problema no meu microfone, que eu solicitei algumas vezes e não consegui o retorno de você. Não sei se é... Eu também sou calouro, minha primeira experiência. E me desculpe se eu interrompi as colegas aí, antecipei, porque eu estava tendo dificuldade aqui. Nós tivemos um problema aqui com a escola militar, que a média era 6, e após a aprovação do Conselho, a média foi 5, e foi lançada todas as médias 5 que foram lançadas pela Secretaria Municipal de Educação, os alunos foram reprovados. Algumas diretoras, para fechar, alimentaram com a média 6, elevaram esse aluno de 5 para 6 e conseguiram fechar o período de 2023. Eu não sei se... A minha pergunta é essa: ao alterar uma unidade escolar, ela interfere nas demais que foram alteradas, porque foi solicitado a baixa para a média 5 da escola militar, porque o Conselho é soberano e ele deliberou que seria especificado média 5 ao município, e aparentemente foi alterado para a média 6 as outras escolas, ao invés da escola militar voltar à média 5. A outra coisa também que eu queria te falar, que eu vou dar mais trabalho a vocês, já que eu sou calor aqui, pelo que eu estou vendo. Eu tenho uma boa experiência com a administração pública, mas toda voltada para a área de saúde, licitações e contratos. Quando o prefeito me chamou, até imaginei que seria para atuar em um desses 2 segmentos, ou saúde, tive secretário 8 anos de saúde, inclusive em Ribeirão do Largo, terra de Isa e minha, e posteriormente tinha um escritório de assessoria em licitações e contratos em Vitória da Conquista. Quis dar uma parada por questões de saúde, de recuperação, porque estava obeso, estava cheio de problemas e precisei. Mas aí, como eu tenho residência também, o prefeito me chamou para trabalhar novamente, estou tentando aqui fazer meu trabalho. Agradecer a receptividade de vocês, a forma como vocês me acolheram. Eu tenho alguma experiência com a educação, porque eu que implantei o Fundeb em Ribeirão do Largo, mas esse processo é todo evolutivo, como você falou, e a gente, às vezes, quando estaciona em determinado local, a gente não conhece as estações superiores, as que virão depois desse nosso estacionamento. Então, eu tive que pular algumas etapas dessa evolução em educação, e conto com você e os colegas para estar me orientando e me ajudando, porque a minha vontade de acertar, o município que já perdeu esse ano o IGD, eu estou brigando lá com Brasília para tentar recuperar o IGD, por conta da falta de alimentação do sistema presença, e eu cheguei, só faltavam 7 dias para fechar novembro e dezembro, graças a Deus consegui fechar trabalhando nos finais de semana, mas eu sou muito calouro, eu vou ter muita dificuldade, Darlan, e conto com vocês para me orientar nesse sentido, e talvez até ir conhecer mais essa ferramenta de vocês de forma presencial. O cabelo já está meio branquinho, então a gente não tem essa mesma dinâmica dessa juventude que abre um computador e domina tudo. Eu procuro evoluir, mas tem algumas deficiências,
e acho que é natural para quem ficou quase 6 anos fora do serviço público. Mas eu quero agradecer a vocês pela receptividade. Nós também queria alertar que dia 26, eu não sei os outros municípios, mas e também estabeleceu férias coletivas para todos os profissionais de educação, e sem falar na extinção dos contratos, que alguns profissionais dessa área, principalmente o pessoal de agentes administrativos, são contratos. E dia 26, por exemplo, eu vou ter dificuldade de repassar essa informação. A outra sugestão também, eu não sei se já existe, era nós criarmos um zap de coordenadores municipais para que a gente possa fazer um feedback sem, até para, digamos, não sobrecarregar tanto a equipe de vocês. É uma sugestão. Eu, por exemplo, já estou aqui curioso sobre minha colega Isa, porque a minha terra é próxima, temos uma afinidade. Geralmente, uma boa população de Ribeirão do Largo migrou para aí também por questão de educação. E Ribeirão do Largo, durante muito tempo, foi distrito e tinha dificuldade em educação. Eu sou um exemplo disso. Então, eu queria sugerir isso, um zap, que a gente possa ter uma comunicação, e às vezes é uma coisa pequena, uma coisa que não precisa estar utilizando vocês estarem... E a gente consegue, entre a gente, tirar dúvidas e discutir e aprender, porque eu sou um aprendiz. Né? E gostaria que alguns colegas já estão mais avançados pudessem me ajudar nesse sentido. Perfeito. Obrigado a todos vocês aí, bom dia. Perfeito, excelente, bom dia. Gostei dessa ideia também, né, do grupo aí dos coordenadores. Vamos providenciar. A gente tem alguns grupos, eles são individualizados, né? A gente cria grupos, né, com uma certa quantidade de pessoas, principalmente quando é voltado para o censo, esses períodos de fechamento, a gente cria grupos onde a galera consegue compartilhar, né? Enfim, a gente está se orientando, mas a gente pode criar um grupo geral, realmente, de coordenadores, inclusive para passar, né, essas informações e tudo mais de uma melhor forma possível. Sobre a questão das datas, eu vou pedir para a Alan verificar direitinho, viu, Alan? Essa data do dia 26 que foi divulgado para o pessoal, como foi divulgado, eu vou pedir para manter essa data também, né? Então, veja com o pessoal. E se caso as escolas não puderem participar nessa data, gente, não tem problema, porque as nossas lives, elas ficam gravadas, viu? Então, por exemplo, a live que vai ter no YouTube, ela vai ficar gravada, então vai ficar ali disponível desde o momento inicial, assim como esse nosso momento aqui também vai ficar disponível, tá? Deixa eu só abrir a fila aqui de quem levantou a mão. Acho que Isa, né? Levantou a mão aí. Isa, pode ficar à vontade. Oi, sim, levantei. Já faz algum tempo. Olá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vi a colega falando do remanejamento que o coordenador não consegue fazer. Eu consigo fazer o remanejamento. Inclusive, eu quero falar dele, do remanejamento. Nós aqui no município, nós não gostamos, né, nos atrapalhou muito essa questão do remanejamento do aluno. Esse remanejamento se dá quando o aluno ele é do 6º A, mas a mãe resolve colocá-lo no período da tarde. Aí ele vai lá para o 6º B e a gente faz o remanejamento do aluno lá em situação na página do aluno. Porém, agora, no final do ano, houve um problema, porque a gente viu que as notas não migram. Então, quando a escola gerou a ata de resultado final no 6º A, João estava lá. Quando gerou no 6º B, João estava lá também sem notas. E aí deu uma confusão. Nós, neste ano, né, tivemos um ano atípico, onde nosso ano letivo terminou no dia 16 deste mês. Nós não entramos no ano 2024 ainda. Né? Então, assim, houve um problema no fechamento da ata por conta disso. Aí seria bom esse aluno remanejado que as notas dele o acompanhassem, né? Que pudesse migrar as notas do aluno automaticamente. Entendi. Quando é de escola para escola, aí a gente já sabe o processo. É pedir a outra escola o histórico do aluno, tudo bem. Mas dentro da própria escola, aí ficou. Aí eu vi, Alan, que você colocou, né, que poderia cancelar ou excluir. Aí, se é um aluno que ele frequentou a escola somente uma semana, nós costumamos fazer a exclusão. Vamos excluí-lo, então, do 6º A
e matriculá-lo no sexto B. Mas no meio do ano, quando o aluno já fez o primeiro trimestre, já tem atividades avaliativas, aí já não dá para fazer isso. Aí nós remanejamos e as notas ficou cá na primeira turma. Sim. Entendido? Entendido, perfeito. Sobre essa questão que eu coloquei, né, do cancelamento, realmente é só quando o aluno ele não tem informações, né? É quando ele não tem notas, é quando ele não tem registro de pareceres e nenhuma informação que não vai necessitar ser migrada. Sobre essa questão, né, do remanejamento para uma outra turma, aí a gente tem que analisar direitinho o porquê dessas informações elas não terem sido migradas. As informações, elas só são migradas de uma turma para outra quando a grade de componentes curriculares é a mesma coisa. Então, por exemplo, se uma turma do sexto ano A, ela tem português, matemática e ciências, e a turma do sexto ano B, ela tem português, matemática e ciência, tudo na mesma ordem, a mesma matriz curricular, a migração ela vai ocorrer de excelência. Mas se a ordem dessa disciplina das demais turmas forem diferentes, ou até mesmo inconduzentes, né, com aquela turma que está sendo migrada, e aí, infelizmente, a gente pode ter problema na migração, e a migração não acontece, porque os componentes curriculares precisam estarem a mesma coisa. Com tudo isso daí, eu vou verificar com o pessoal o que é realmente, o que aconteceu, né, para procurar entender. Tem até Mira informando aqui que teve uma explicação de Wallace, né, Wallace explicou que não migraria, que tinha que apertar no botãozinho abaixo, mas de forma unânime não foi aceito por nenhuma escola pelo retrabalho, né. Isso a gente precisa entender direitinho para realmente, como isso vocês estão colocando aqui que foi um problema, eu vou procurar entender com a equipe para a gente buscar evitar essa situação aí, ou até mesmo explicar de uma maneira melhor, né? E entender onde estava sendo essa migração, onde ocorreu essa migração, tá? Para que a gente consiga ter uma explicação exata para você, ok? Mas certeza... Quero deixar meu abraço aqui ao Wallace e dizer que o meu suporte favorito e pedir desculpa porque eu aborreço ele demais. E ele tem tido paciência e, na medida do possível, a gente tem levado e finalizamos o ano. Graças a Deus, vamos entrar aí num outro ano. Espero que ele esteja conosco. Um abraço, viu, Wallace? Perfeito, minha amiga. Esse ano vai ser sensacional, vocês podem ter certeza. Esses problemas que nós tivemos, né, a gente vai evitar ao máximo. Por mais que tenham sido mínimos, a gente vai buscar realmente evitar ao máximo. Naila gostaria de falar, ela já está aqui há um tempinho também com a mão levantada. Minha amiga, você pode ficar à vontade, tá? Nainha de Anagé, pode ficar à vontade. Oi, Wallace, bom dia, tudo bem? Olha só, eu só queria pedir a vocês que deixasse o campo de informar resultados, que é para fechamento de turma do meu município, o período de janeiro todo aberto, porque, assim, o nosso período de recesso é um pouco longo, de final do ano até lá para o dia 2, 3 de janeiro, e aí as nossas escolas são grandes, e aí os ajustes e os consertos só são feitos em janeiro, né? E só esse mês eu já pedi o Wallace para abrir para mim 2 vezes. E aí os gestores estão sempre me pedindo, eu preciso fazer um ajuste em tal escola, abre lá para mim, sabe? E aí, quando eu vou ver, está fechado. E era só isso mesmo. Perfeito, tá? amiga, excelente. Obrigada. Tchau. Por nada, tchau, tchau. Pessoal, eu vou encerrar aqui as nossas dúvidas, né? Vocês podem colocar no chat se tiver mais alguma. Agora eu vou passar a minha fala para a Daniela, para que ela faça uma apresentaçãozinha breve da plataforma, né? Informando algumas áreas. Vai ser bem rapidinho mesmo, tá? Para a gente poder finalizar esse momento. No final dessa nossa reunião, eu vou liberar um link de presença para vocês preencherem, com 4 perguntinhas somente, nome, município, né? E o que vocês acharam desse momento, dessa nossa reunião, para que a gente possa liberar um certificadozinho para vocês, ok? Certinho? Então, Dani, você está aí? Estou aqui. Olá, pessoal, bom dia. Como o Darlan já falou, né, ele fez uma breve apresentação a respeito de mim. Conheço a maioria de vocês, já tive o prazer de ter esse contato, né, de auxiliar em algumas questões, mas para quem ainda não tive contato, né, eu me chamo Daniela, eu trabalho com a gestão das demandas, então, após o analista pegar aí a demanda com você, fazer essa análise, sou eu quem faço esse filtro, encaminho para o programador, faço o acompanhamento juntamente com a programação, então sou eu a pessoa mais próxima à equipe de programação aqui na reunião no momento, ok?
Vou tentar ser o mais breve possível aqui com vocês. Vou falar de alguns pontos chaves do ambiente do próprio sistema, então, da questão técnica mesmo, de assim que eu acesso o sistema, o que vocês vão ter acesso, algumas informações que vocês podem, alguns campos que vocês podem estar acessando aí ao longo do ano letivo, que pode facilitar um pouquinho para vocês, ok? São pontos simples, então não vou me estender muito, até para que a gente consiga manter o horário que foi combinado aqui com vocês. Eu vou começar falando sobre a área do coordenador, né, e o que vocês possuem acesso dentro da plataforma. Eu vou fazer uma apresentação aqui da minha tela, vou substituir aqui a apresentação de Darlan. Deixa eu só apresentar aqui. Prontinho, já está carregando aí para vocês. O que é essa área do coordenador? O que vocês possuem acessos, né? Como coordenador do sistema, vocês possuem um acesso rede. Esse acesso, ele permite que vocês, aqui nesse campo de instituição, consigam visualizar todas as escolas da rede, mas no ambiente da Secretaria de Educação. Então, vocês é quem tem o maior nível de acesso aí dentro do município. É quem vai conseguir fazer um acompanhamento geral, quem vai conseguir visualizar todos os dados dentro da plataforma e quem vai ter mais autonomia para trabalhar com o sistema. Então, muitos botões que aparecem na sua página, eles não aparecem na página do gestor escolar, né? O gestor escolar ele não tem acesso a esses botões, porque são opções que são limitadas ao seu acesso. Então, você é que é responsável por esses ambientes e essas páginas, ok? O acesso de vocês é um acesso muito parecido, por exemplo, com o acesso de Camille, o acesso de Wallace, que são as pessoas que acompanham vocês aí ao longo do dia a dia. Então, é um acesso que a gente vai ter essa visualização de todas as escolas e a Secretaria de Educação, ok? Falando nessa parte da Secretaria de Educação e neste ambiente, a gente possui informações muito legais, eu vou até acessar aqui com vocês, que é para fazer o acompanhamento. Então, na Secretaria de Educação, é onde vocês vão encontrar relatórios a respeito de toda a rede de ensino. E esses relatórios, eles são muito importantes para que vocês tomem aí as decisões do dia a dia e consigam também verificar algumas demandas. Então, fazer acompanhamento dos dados, daquilo que a escola lhe passou, né? Darlan, em um momento da explanação dele, ele falou, o coordenador ele é responsável por entender o que a escola está querendo passar e encaminhar esse problema, ou até mesmo resolver esse problema juntamente com a escola, sem precisar chegar ao técnico da plataforma. Então, através desse ambiente da secretaria, vocês conseguem, né, aqui no Gestor Master, vocês vão ter a opção de relatórios da rede. Vocês conseguem gerar esses documentos para poder acompanhar também as escolas. Então, agora no início do ano, por exemplo, esse meu primeiro relatório ele já é bem importante, né, que é a quantidade de professores e alunos. Então, agora no início do ano, a gente está fazendo migração, a gente está fazendo matrícula, nós vamos vincular os professores. Então, como é que você vai saber qual escola que já concluiu o processo, qual escola que já está agilizado, qual escola que está enrolando? Então, gerando esse documento aqui, por exemplo, você consegue acompanhar. Então, você vai ver, olha, dentro da escola X tem tantos alunos, é a maior escola do município, então tem pouco ali para a quantidade, para que você comece com as suas intervenções. Então, não somente eu vou esperar que a escola venha até mim, mas através desses documentos, através das informações que você tem no seu acesso, você consegue ir até a escola e identificar alguns problemas que possam acontecer, agilizar alguns processos que eles já deviam estar fazendo, através desses dados que vocês vão acompanhando aqui na Secretaria de Educação, ok? Aqui vocês têm alguns quantitativos também, que é possível você acompanhar e visualizar todos esses dados. Sobre esses quantitativos, é muito importante a gente verificar o tipo de documento que eu estou gerando, porque esses quantitativos eles podem variar de um documento para o outro. Então, se eu estou buscando o número de alunos, ele vai vir um percentual. Se estou buscando o quantitativo de matrícula, de aluno que já foi transferido, que desistiu, aí eu já vou ter um outro quantitativo. Então, é importante a gente ter essa noção, né, de qual documento que vai atender a cada tipo de especificidade. E se esses documentos ainda não estão certos aí no município, né, por exemplo, Daniel, eu não tenho um documento onde eu consiga gerar e ver esse percentual, não foi passado, você pode solicitar aí esse apoio ao seu analista, porque ele vai encontrar juntamente com você o melhor documento para que você visualize essas informações e consiga prever aí todas
todas essas questões que podem vir a acontecer. Não somente em razões quantitativas, mas aqui vai ter vários documentos, né, que vocês vão conseguir utilizar para a tomada de decisão. Além do ambiente de relatórios, eu vou ter um ambiente do dashboard, ok? Eu tenho aqui, ao lado do menu Gestor Master, o menu Dashboard, que é um painel de visualização. Então, você, quanto coordenador, você tem esse painel voltado para toda a rede. Eu vou até abrir esse dashboard com vocês. Através desse dashboard da Secretaria de Educação, vocês vão conseguir fazer um acompanhamento geral. Seja a parte acadêmica, se eu utilizar algum outro módulo também, você vai conseguir acompanhar através desse dashboard, tá? E ele vai te dar acesso também às escolas. Então, olha, eu quero visualizar o dashboard de uma escola específica. Aqui vai estar, olha, eu tenho aqui, por exemplo, a minha primeira escola e eu tenho os meus botões de ação, que quando eu seleciono, eu vou para um dashboard específico dessa escola. E aí você consegue, através da sua visão, fazer todo esse acompanhamento, fazer uma varredura dos dados dessa escola, do que está sendo inserido, do que não está sendo inserido, enfim, todos esses dados. Vocês vão ter vários gráficos aqui também, então, número de turmas por segmento. É muito importante esse gráfico agora no início letivo, porque vocês vão conseguir acompanhar se as turmas elas já foram criadas, qual é o segmento que está mais utilizado, se, por exemplo, aqui nas creches tem muito pouca turma criada, então você já consegue intervir ali nessa questão. Alunos por localidade, então, zona rural, zona urbana, qual é o quantitativo de aluno maior que eu estou tendo na rede agora, né? Alunos por sexo, estatísticas de acesso, que é muito importante para vocês, né? Vocês vão conseguir acompanhar se os funcionários do município estão acessando o sistema, isso é muito importante. Sem acessar o sistema, a gente não tem esses dados alimentados, né? Se o professor não acessa, se o gestor escolar não acessa, a gente não tem os dados alimentados. E aí eu não vou conseguir fazer um início letivo, eu não vou fazer um centro, eu não vou fazer um fechamento. Então, é muito importante que os acessos, eles estejam seguindo o número de acesso necessário, né? Claro que eu preciso acessar. Se eu sou professor, dou aula num dia só, eu consigo preencher todo o meu diário em um único dia da semana? Ok, eu não preciso acessar todos os dias, mas eu preciso ter o número de acesso suficiente para alimentar a plataforma e deixar todos os dados de acordo com a realidade, deixar todos os dados atualizados o máximo possível, para que quando eu chegue num período de censo, onde eu preciso gerar um arquivo e encaminhar para a EducaCenso, eu tenha certeza dos dados que eu estou encaminhando e eu não perca aí nenhum aluno, nenhuma informação, como o Darlan citou anteriormente. Então, aqui, através do dashboard, você vai conseguir visualizar essa estatística de acesso. Seja do seu aluno, seja do seu funcionário, se ele está acessando ou não, vai estar tudo aqui listado, ok? Além do dashboard da secretaria, como eu falei, vocês podem vir aqui fazer o acesso ao dashboard de cada escola. Então, por exemplo, se você identificou que o número de alunos de uma escola ele está menor, ele está abaixo, você pode vir aqui no dashboard dessa escola e fazer um acompanhamento mais específico a ela também, que o seu acesso ele vai permitir tanto essa visão ampla quanto essa visão mais específica, ok? Então, em questão de visualização, esses são os dois principais ambientes que vocês vão ter para acompanhar, para prever problemas, para prever algum dado. E ainda falando sobre a parte da Secretaria de Educação, tem uma opção que, durante esse ano letivo, eu vi que foi muito pouco explorada pelos coordenadores. Não sei se por dificuldade em utilizá-la, ou se por não ter chegado, né, nem todo mundo ter tido acesso à informação e a saber que pode ser utilizada por vocês, mas eu resolvi colocar aqui na pauta juntamente com o Darlan para que a gente possa apresentar para vocês agora, né, no início letivo. E caso surja a necessidade de utilização, caso vocês vejam que precisa fazer essas liberações ao longo do ano, vocês já vão saber aí onde você tem que ir, qual é esse ambiente certinho. Aqui nessa página principal da Secretaria de Educação, a gente tem alguns botões de liberação, ok? Alguns desses botões, eles vão ser botões de acesso master, então, como o Darlan falou, existem algumas áreas que somente o seu analista ele vai poder trabalhar, ele vai conseguir fazer essa liberação, mas existe essa liberação de acesso a notas que vocês conseguem estar realizando aí por parte da Secretaria de Educação. Então, agora no início letivo, nós coletamos todos os calendários, nós fizemos o lançamento dos períodos, mas a gente sabe que às vezes existe alguma especificidade que a gente precisa estender esse prazo de inserção de notas aí ao longo do ano letivo. E você consegue fazer essa extensão sem ter que fazer uma solicitação ao seu analista, ok? Como é que funciona? Vai ser aqui nessa minha primeira opção de liberação, então, liberar acesso a notas, ok? Esta é a opção que vocês possuem acesso. E quando a gente vem aqui,
você tem a opção de liberar ao professor ou de liberar a sua escola. Então, são casos específicos, né, que você pode estar fazendo essa liberação, e aí você vai entender, no momento que essa solicitação chegar aí do gestor da escola para ti, se é mais viável você liberar a escola ou liberar esse acesso àquele professor específico. Então, por exemplo, todo mundo já inseriu a nota, mas por conta de algum processo, alguma coisa que aconteceu em uma escola específica, aquela escola não conseguiu concluir. Então, a gente pode vir aqui nessa área da escola e fazer essa liberação. Então, eu vou vir aqui em escolas, ok? Nesse município que eu estou utilizando como exemplo, para vocês, por exemplo, a gente já fez esse processo ao longo do ano de 2023. E o que eu consigo fazer? Aqui no final da minha página, eu tenho essa opção de nova liberação. Você vai preencher aqui com o ID da escola e o prazo que você quer. Então, a data que vai começar essa liberação e a data que vai se finalizar. E o período também. Então, qual unidade você vai estar liberando para que eles possam fazer essas inserções de nota. Fazendo esse processo, analisando tudo isso aqui, preenchi, eu vou clicar em salvar, que já vai estar liberado para que todos os professores vinculados àquela escola consigam realizar aí o processo de inserção de notas na plataforma, tá? E dessa forma você consegue liberar uma escola apenas, sem ter o risco, por exemplo, de eu coloquei aquele prazo, aquela escola tem aquele prazo específico e as outras acabou tendo acesso. Então, você vai liberar somente a escola que precisa. Dani, onde é que eu acho a ID da escola? Na página principal da escola. Assim que você acessa, tem uma opção lá em verde que vai ser o ID da escola. É só você copiar aquela numeração e colar aqui, que você consegue fazer tranquilamente aí o seu processo de liberação, ok? A outra opção que eu tenho é a liberação por professor. Então, se o professor teve algum problema, teve que se afastar, não conseguiu fazer esses lançamentos e precisar fazer posteriormente, você pode fazer o mesmo processo com o seu professor. Aqui, o que vai acontecer? Diferente de liberar apenas para uma escola, você vai liberar para um professor apenas. Então, eu venho aqui em professores, nova liberação, e eu vou utilizar. Então, eu vou pegar agora, ao invés do ID da escola, o ID do meu professor. Onde é que você encontra o ID do seu professor? Na página dele. Então, você pesquisa ele lá no sistema. Lá no topo vai ter ID, você copia a numeração, e nesse campo, preenche o formulário, salvando aquele professor, ele já vai conseguir também fazer a inserção das notas dentro da plataforma tranquilamente, ok? E isso sem interferir nos outros professores ou nas outras escolas da rede, a gente conseguindo fazer um acompanhamento mais centralizado para a necessidade e a especificidade daquela pessoa que, por algum motivo, né, são N motivos que isso pode gerar, e a gente vê que ocorre muito ao longo do ano, né, não conseguiu preencher, cumprir o prazo, vocês têm aí essa possibilidade, ok? Então, esse era um ponto também que eu queria frisar com vocês. Eu vi que não foi muito utilizada essa ferramenta ao longo de 2023, e é uma ferramenta muito útil para vocês, que vai estar liberada aqui no ambiente da Secretaria de Educação, ok? Além dessa parte de liberação, o ambiente da Secretaria de Educação ele é bem amplo, então vocês conseguem acessar, visualizar informações, então vocês vão ter aqui nos menus, né, grade curricular, calendário escolar, como o Darlan falou, esses lançamentos em geral, eles são feitos pela nossa equipe, mas eles são um ambiente para vocês acompanharem. Então, a equipe lançou, você pode acessar, na verdade, você até deve acessar aqui, visualizar se a grade está de fato correta, analisar se está tudo certinho, se está de acordo com aquilo que você esperava. E se você identificou alguma questão que o técnico não identificou, você pode passar para ele, para que a gente possa ir fazendo ali estes ajustes, ok? Então, esse ambiente ele é um ambiente bem interessante. O outro ponto que eu tenho para falar com vocês é a respeito das exclusões. Então, o seu acesso como coordenador escolar, ele dá direito a algumas liberdades na plataforma que o secretário escolar ele não tem, que seria principalmente essas exclusões, né? A gente viu muitos casos aqui na reunião sobre matrícula, por exemplo, a gente está começando agora o processo de matrícula, como é que vai ficar tudo isso. Eu possuo aqui, deixa eu até pegar uma escola aqui para me acessar com vocês, a opção de fazer a remoção dessa matrícula também. Eu posso remover qualquer matrícula? Não, não posso remover qualquer matrícula, né? A gente tem muitas especificidades, a gente precisa analisar isso muito bem antes de fazer esse processo. Mas ele é um processo em que o seu acesso como coordenador, ele permite. Então, por exemplo, o pai veio aqui, fez a matrícula, desapareceu, matriculou o aluno em uma outra escola, eu vou manter essa matrícula aqui, o que eu vou fazer? Você pode cancelar ela, manter na plataforma, ou fazer a exclusão dela dentro do sistema, porque isso não vai gerar
nenhuma perda de informação para você, porque agora eu estou no início letivo, então não foi inserido nota, ainda não foi vinculado meu professor, então eu ainda posso excluir. E aqui dentro da página da turma, por exemplo, eu tenho vários alunos que não confirmaram matrícula. Assim que esses alunos chegam para mim com a confirmação de que não vão ficar na minha escola, eu posso vir aqui, olha, excluir a matrícula e fazer essa remoção para que ele não liste mais. Então, ele permite que você remova a matrícula dos alunos do sistema, ok? Dani, já vinculei meu professor, já tem nota, já tem frequência, eu vou excluir a matrícula? Não, não vou. Por quê? Porque existem dados ali. Por mais que o aluno não esteja mais na turma, ele tenha ido para outra escola, não tenha confirmado essa informação, a outra escola pode precisar, eu posso precisar gerar um documento com esses dados. Então, eu não posso remover informações, dados que são lançados no sistema. Mas, se eu ainda não vinculei o professor, eu estou só organizando qual é o aluno que vai ficar em cada turma, você consegue retirar esse aluno aí sem nenhum problema, ok? Ou até, por exemplo, a escola migrou a turma, mas migrou para uma turma errada. O que eu vou fazer? Eu vou remanejar aluno por aluno? Não, você pode remover todas as matrículas e migrar novamente, para você não ter um trabalho muito grande no processo de remanejamento, porque ele é um processo mais extenso para que a gente possa manter a segurança dos dados. Como no início letivo não tem dados, você pode fazer, né, através dessa outra opção, ok? Além aqui da opção de exclusão de matrícula, vocês vão ter um acesso amplo a toda a parte da escola, então vocês vão conseguir fazer a visualização dos alunos, de relatórios específicos dessa escola, né? Como eu falei, tem o dashboard específico da escola também que você pode acompanhar. Aqui na página da principal, assim que a gente acessa, eu vou ter os botões de identificação e o botão de censo, que precisa estar preenchido também, então você tem acesso a visualizar, acompanhar se a escola preencheu esses dados, né? É uma opção muito importante que a gente tem que preencher caso esteja faltando alguma coisa, porque sem isso daqui não tem como gerar o arquivo por EducaSense. Então, vocês conseguem aí fazer todo esse acompanhamento. O último ponto que eu tenho para conversar aqui com vocês é sobre solicitações de documentos, solicitação de demandas, como é que isso funciona, né? Principalmente solicitação de relatórios. Então, como eu falei, pode ser que a gente não tenha precise, pode ser que o município esteja implantando agora e tenha alguma especificidade, e aí, nesse caso, a gente vai entrar com o processo de solicitação dessa documentação, ok? Você solicita esse documento diretamente para o seu analista, e esse analista, ele vai lhe passar a viabilidade dessa criação ou não, ok? Quando é que eu não vou conseguir criar um documento na plataforma, né? Eu não vou conseguir criar se não tiver esses dados inseridos. Então, esse ano, por exemplo, eu recebi várias solicitações que me pediam para que eu criasse um documento com um campo específico, mas esse campo não estava sendo alimentado dentro do sistema. Então, como é que eu vou passar para o programador para ele criar um campo ali dentro do documento e automatizar aquela informação se aquela informação não foi inserida? Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como extrair esses dados do sistema. Então, antes de criar esse documento, trazer essa informação, aí eu tenho um outro processo de visualizar. Dados estão alimentados na plataforma, se o sistema possui todos esses dados, porque aí sim eu vou conseguir exportar, ok? Uma outra questão que pode ocorrer também é o modelo da documentação. Então, o sistema tem hierarquia no lançamento dos dados, e ele possui uma estrutura específica. Se esse modelo de documento que você me encaminhou, ele fugir dessa estrutura, aí eu vou ter que fazer algumas adequações no modelo. Eu vou fazer essa adequação sozinha nesse modelo que você enviou? Não. Aí eu vou lhe passar, olha, eu analisei a estrutura do documento, analisei a estrutura do meu banco de dados e eu consigo entregar dessa forma. É viável, não é viável? O que a gente pode mexer para que a gente consiga atender a expectativa do município e a gente consiga também seguir os padrões e as normas técnicas que a gente possui aqui dentro da empresa. Então, no momento de uma solicitação, a gente vai passar aí, né, a gente pode passar por esses detalhes que a gente precisa estruturar, mas é por conta desses pontos que eu falei com vocês. Eu não posso entregar para vocês um documento seguindo exatamente aquele padrão que você me pediu, mas que ele não vai trazer os dados, então ele só vai trazer a estrutura que você me passou. Isso não é útil para você ir na secretaria, né? E é uma perda de tempo eu criar um documento que não é útil para você. Então, por isso que, às vezes, a gente demora para criar alguma informação, a gente tem esse prazo mais complexo, porque eu preciso analisar todos esses pontos antes de fato, efetivar e começar essa criação, ok? Isso é válido para os documentos, mas também para outras demandas. Então, solicitação de alguma criação, de alguma outra questão que você precise aí,
a gente também vai passar por esse espaço. Então, não existe o campo para lançar tal informação. Vamos criar esse campo? Vamos analisar se é possível, vamos analisar se o banco vai aceitar. Então, existem N fatores que eu preciso verificar aqui e que essa verificação vai ser em conjunto com vocês para que a gente chegue aí a um denominador comum, ok? Então, é muito importante vocês passarem essas documentações, essas solicitações muito bem documentadas, com todos os aspectos necessários, não apenas encaminhar. Às vezes eu recebo, né, a mensagem encaminhada do que o secretário escolar encaminhou para o coordenador. Então, para mim que não conheço aquele secretário escolar, é muito difícil de interpretar aquilo que ele está pedindo. Então, você fazer essa interpretação, documentar isso, encaminhar o EDI, encaminhar qual é a escola, encaminhar todos esses dados é muito importante para que a gente consiga ter celeridade ao processo. Porque até uma documentação bem feita, quando eu recebo, muito tempo que eu economizo aqui, e eu já consigo dar uma celeridade de te dar uma aprovação, de te dar um prazo para a entrega dessa informação, ok? É basicamente isso que eu tenho para explanar a respeito da plataforma. Tem muitos pontos que a gente pode explorar ainda, né, sobre o sistema. A gente, como a Darlan falou, a gente pretende fazer uma reunião mensal com vocês para conseguir explorar todo o sistema e passar mais informações. Mas agora, de início, é isso, ok? Agradeço vocês aí pelo tempinho. Vou ver aqui agora, porque a gente vai encaminhar no chat um formulário de presença para que vocês possam preencher, ok? O certificado dessa reunião, ele vai ser emitido através do formulário de presença. Então, quem não preencheu o formulário, né, a gente não tem como emitir o certificado. Então, é muito importante que vocês não saiam da reunião. Não sei se Darlan está aqui ainda, para poder encaminhar esse formulário para a gente. Estou sim. Fazer o preenchimento. Enviando agora, viu no chat, lista de presença. Pronto, pessoal, basta clicar nesse link aí que eu mandei no chat para vocês, tá? Só vamos coletar o nome de vocês, então o nome completo, por favor, o município, tem uma outra informação, deixa eu abrir aqui que eu não me recordo direito. Nome, são 3, Dani, só um minutinho, deixa eu só abrir aqui para confirmar. Nome completo, né, município, função, ou seja, coordenador, provavelmente, ou técnico da secretaria, enfim, e também perguntando a sua opinião sobre o que vocês acharam desse nosso momento, né, se vocês gostaram, e também uma sugestão de data para o próximo momento, ok? Pessoal, eu não vou prolongar mais. Dani, muito obrigado pela sua explicação, foi excelente. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Foi muito importante eu ter vocês aqui nesse nosso primeiro momento, nesse nosso primeiro encontro de 2024. Como eu falei para vocês, nós teremos muitos momentos agora a partir desse, né? Então, a gente vai ter momentos online como esse, nós iremos ter momentos presenciais. Se caso vocês tiverem dúvidas, a gente faz reunião com as escolas, porque o nosso objetivo realmente gerar esse conhecimento, fazer com que as escolas entendam, fazer com que vocês entendam qual é o objetivo da plataforma, como que ela funciona e como ela pode ser funcional aí para o município, tá? Então, mais uma vez, desde já, muito obrigado. Desejo para todos vocês um excelente dia. Aqui em Brumado está chovendo muito, então... Aqui também em Planalto, chovendo muito. Obrigada, Darlan. Deus abençoe. Obrigado, minha amiga, você também. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada.